irmãos, a paz do Senhor, amém? Bom dia a todos a igreja. Eu queria compartilhar com os irmãos no dia de hoje, né, nessa manhã de domingo, um estudo que eu preparei baseado numa experiência que eu tive com o Senhor. E eu creio que foi revelação do Senhor para a minha vida e que vai ser bênção para todos vocês nessa manhã, amém? Nessa manhã de domingo eu quero falar sobre uma pessoa, né? Eu quero falar sobre uma pessoa que eu amo muito, que eu tenho uma verdadeira paixão, né? Que eu tenho um verdadeiro encanto e que sempre que eu me encontro com essa pessoa, meu coração se enche de alegria e de gozo. E eu quero falar sobre o Espírito Santo nessa manhã com vocês. Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo, vou falar do Espírito Santo e também da sua trindade. Fica tranquilo que eu também te amo, tá? Mas é que ele é muito mais especial. Eu vou falar um pouquinho sobre o Espírito Santo, mas para chegar no contexto em que eu quero chegar, também vou falar um pouquinho sobre a trindade dele, né? Da trindade do Senhor. E desde que a gente iniciou os estudos, né, e esse ministério, há um ano atrás, para ser mais exata, porque já completou um ano, amém? Eu acredito que não só eu, mas todos nós passamos por uma crise espiritual, amém? Eu acho que muitas coisas aconteceram e muitas crises surgiram nesse meio tempo. Também, né, aliás, eu já vinha vivendo uma crise espiritual. Eu me lembro do dia que o Anderson veio procurar o Gustavo para conversar, em que esse propósito surgiu no coração. Eu estava vivendo uma crise tão grande que eu comecei a orar sem cessar, pedindo para Deus, para que Ele me confirmasse tudo aquilo que estava acontecendo, porque eu já estava me sentindo muito perdida, sem entender os propósitos do Senhor, né? E a crise que eu vivia, né, antes de iniciar tudo isso, parecia que eu não me conhecia mais, eu não sabia qual era a minha identidade espiritual, quem sou eu em Cristo. Isso estava me magoando demais, porque era como se eu tivesse me afastado do Senhor, mas eu não tinha afastado, né? E o título do meu estudo se chama Descobrindo a Vida Espiritual, porque foi o que aconteceu comigo, né? Bom, vivendo em crise, em alguns momentos, depois que a gente começou a reunião, ela se apresentava maior, muito intensa, em outros momentos ali, né, tudo bem ali, só estava incomodando um pouquinho, mas nada grave, né? E eu confesso para os irmãos que a maior delas foi em relação a tudo que eu já tinha vivido e sobre o que eu conhecia sobre o Espírito Santo. Essa foi a minha maior crise desde que a gente começou a se reunir no ministério. Porque eu achava que eu conhecia o Senhor de uma maneira, né? Eu acreditava em toda aquela experiência que eu já tinha vivido. E, de repente, parecia que tudo indicava de que aquilo era falso, não era verdadeiro. E aquilo me deixou muito mal, porque eu fiquei pensando, como que não foi real aquilo tudo que a gente viveu, né? E domingo passado, eu passei uma experiência que mexeu muito comigo, irmãos. E eu quero compartilhar com a igreja, porque eu acredito que também trará cura para a sua crise. Amém? Durante o louvor que a gente colocou, aquele louvor, não vou me lembrar o nome, do ministério, que ele cresça e eu diminua, aquelas palavras, elas foram entrando dentro do meu coração, e aquilo foi tomando uma proporção, e eu, de alguma forma, no meu inconsciente, no meu subconsciente, aqui eu estava falando com o Senhor, em pensamento, falando e questionando muito a Deus sobre todas as coisas, porque muitas vezes a gente se enche de ganância e acha que tem direito de, não cobrar a Deus, mas de certa forma a gente cobra algumas respostas de Deus. Fala, Deus, mas e isso? E por que isso não está acontecendo assim? O que está acontecendo? Por que eu não sou mais quem eu era? Por que eu estou na situação em que eu estou? E naquele domingo, o Espírito Santo, ele surgiu com uma majestade tão grande que na hora eu senti só vontade de chorar. E ele começou a falar comigo.
Desculpa, irmãos. E o Senhor, ele falou muito claro comigo. Ele falou: Aline, olha o que você se tornou. Ele falou assim: você está alimentando, você está reivindicando coisas para o bem da sua carne, mas o seu espírito está longe de mim. E eu me entristeci naquela hora, porque Deus, ele falou muito claro, a voz dele foi audível. E eu falei: amém, Senhor. E meu coração foi tomado por um temor tão grande que eu só conseguia chorar. E eu fiquei quebrantada, irmãos, muito quebrantada. Essa semana eu passei, aquilo não saia da minha cabeça, aquele louvor não saia da minha cabeça, aquela experiência não saia da minha cabeça. E o Espírito Santo falou: eu preciso que você permita que eu cresça e você diminua. E aí eu queria entender um pouquinho mais, porque aí eu comecei numa intimidade com o Senhor, perguntando para Ele sobre o que tinha acontecido, né? Sobre o que o Espírito Santo fez comigo, sobre aquele amor constrangedor, porque aquilo foi constrangedor, irmãos. Eu fiquei me sentindo simplesmente um nada, de tanto amor que Ele passou para mim. E eu passei essa semana pensando nisso tudo. Na quarta-feira a gente acabou conversando sobre alguns pontos, né? Eu acabei falando um pouquinho sobre essa experiência. E também, acredito que não por acaso, mas eu já estava meditando para fazer a pregação de hoje. Obrigada. Para fazer a pregação de hoje, eu já estava meditando na palavra de Efésios, né? E eu quero que os irmãos leiam comigo a palavra de Efésios 1, que para mim foi revelação do Senhor. Nunca tinha imaginado que um simples comentário de Paulo, numa carta, me revelaria tantas coisas. Efésios 1 diz assim, irmãos: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstraram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança deles nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés
e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em qualquer circunstância. Amém? Sobre Efésios, eu fui pesquisar sobre a carta de Efésios, né? E descobri que ela é considerada a coroa e o clímax da teologia paulina. Que ele estava ali no auge do apostolado dele. Tanto que ele começa a carta dizendo de que foi Jesus Cristo quem o levantou como apóstolo, né? Então ele reivindica o título de apóstolo, falando que foi Cristo quem o chamou, né? E de fato ela traz uma riqueza de detalhes muito grande e valiosa, que são orientações para o cristão, porque a carta de Efésios ela fala sobre a vida espiritual do cristão, como você deve batalhar, como que deve ser a postura do cristão, o que Cristo fez por nós, qual foi o plano do Senhor, e é isso que a gente vai explorar um pouquinho mais, tá? O ponto central da mensagem da carta é que em Cristo, isto é, né, na nossa união com Ele, nós somos abençoados com todos os tipos de bênção espiritual. É o que está escrito na carta de Paulo. E o segredo da bênção, irmãos, que a gente vem discutindo tanto, né? E quando eu falo de bênção espiritual. O cristão, a diferença do cristão para a pessoa que é o ímpio, que vive no mundo, é que o cristão tem a bênção espiritual e o ímpio não tem, irmãos. Então, quando eu falo de bênção, eu não falo de coisas materiais, eu não falo de coisas que nós vamos adquirir, de sucesso na carreira profissional, eu não falo de bom relacionamento com os amigos, no casamento, entre pais e filhos, eu falo de bênçãos espirituais, né? Que é o que importa para o cristão, é a bênção espiritual, né? Então, o segredo da bênção é a união com Cristo. Só é abençoado quem é unido com Cristo, né? A expressão em Cristo que Paulo usa é a ideia central dos pensamentos dele na carta de Efésios, né? Ele usa em Cristo diversas vezes. Nas cartas dele, de uma maneira geral, a palavra em Cristo aparece 169 vezes, né? Então, estar em Cristo significa completa mudança espiritual e acesso a todas as riquezas espirituais, né? Então, quando buscamos a Cristo, né, isso significa que o nosso comportamento muda, né? A nossa vida espiritual, ela reflete em nossas vidas, amém? E isso nós conseguimos, esse conhecimento, através dessas riquezas espirituais, né? Falando ainda dessa carta de Efésios, né, vamos explorar um pouquinho melhor o que é esse viver em Cristo, né? No versículo 1, a gente pode explorar melhor dizendo que os cristãos são santos, isto é, pessoas separadas por Deus para a santificação e proclamação das virtudes divinas. Então, nós temos um chamado para se santificar e também para proclamar o Evangelho, né? E os cristãos também são fiéis, pessoas que têm fé em Deus ou aqueles que são fiéis ao Pai. Tá? Eu não estou falando de dízimo quando eu falo de fidelidade, amém, irmãos? Eu estou falando de obediência. Né? Notem que são dois sentidos que nós usamos aqui. Que existem aqueles que apenas acreditam em Jesus, existem muitos, né? E existem aqueles que são fiéis no compromisso de obedecer e testemunhar a Cristo. Como que nós testemunhamos a Cristo? Através das nossas obras, né? Então, são dois tipos de cristão que nós encontramos nos dias de hoje, né? E se a gente for se aprofundar ainda mais em Apocalipse, a gente encontra que também existe um destino para esses dois tipos de cristão. Tem o morno, né? E tem aquele que é quente. Então, e o Senhor é bem claro, porque você não é quente e nem frio, porque você é morno, eu te vomito. Então, sobre essa questão de cristãos, que nós possamos sempre ser esse cristão que busca o viver em Cristo, né? Agora, o que eu achei mais tremendo, né, é que como que a gente pode, como que funciona essa denominação de Cristo, né? Como que funciona esse viver em Cristo? E o mais tremendo é que ele trouxe a revelação para aquilo que a gente estava discutindo na quarta-feira, né? Deus, ele é o autor da nossa salvação, né? A doutrina da salvação, ela vai se fundamentar na doutrina da eleição. Veja o que Paulo diz na sequência, aqui no versículo 4. Ele diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então, com esse versículo eu aprendo algumas coisas, né? Eu aprendo que o conceito da eleição é igual, né? Seria igual ao escolher. Então, o Senhor nos escolheu, né? Aí vem aquela questão da predestinação que nós estávamos discutindo. O Senhor nos escolheu. A palavra escolheu, ela vem do grego ekdeomai, que significa que Deus escolheu tendo em vista o seu próprio interesse, tá? Então, é escolhido eu vou escolher porque eu tenho um propósito para ele, amém? Então, qual que era esse propósito? A salvação de todos, amém? Ele nos escolheu para si, o Senhor nos escolheu para ele. Então, tem alguns versículos aqui, eu vou só citar, tá? Em João 15, 16, pode confirmar isso, Atos 9, 15 também, Atos 13, 48 e 2 Tessalonicenses 2, 13 também pode confirmar essa eleição do Senhor para o propósito dele, né? Outra coisa que eu aprendo com isso é que o propósito da eleição é para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então, para que Deus nos escolheu? Ele realmente nos escolheu para ser salvos, né? Mas Ele nos escolheu para que nós fôssemos santos. Então, Deus escolheu a todos? Deus escolheu a todos para ser santo. E aí entra a questão do nosso livre-arbítrio, né? O que você escolhe? Ser santo e obedecer? Ou somente conhecer a Ele e não escolher essa obediência, né? Ser um cristão que só vai acreditar em Jesus, né? Vejam que Deus ele não escolheu porque éramos ou porque iríamos ser alguma coisa, né? Mas Ele nos escolhe para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então, essa é a nossa predestinação. Nós somos predestinados a ser santos. Amém? A doutrina da eleição, né, de Deus Pai, Ele produz a salvação, a santificação e a glorificação do escolhido. Então, através desse estudo, a gente pode ver que Deus ele escolhe a gente para ser santo, e aí Ele tem um plano para aquele que resolve se santificar. Amém? Ele tem o plano da salvação, que é através dessa redenção que o Senhor preparou, né? A doutrina da eleição, ela produz salvação, santificação e a glorificação. No versículo 5 diz assim: e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. A palavra predestinou, ela é um sinônimo da palavra eleição, amém? Então, Deus nos escolheu para si e nos predestinou para fazermos parte da sua família e para sermos seus filhos. Só que só conclui isso quem aceita a Cristo, né? E tem algumas outras condições para isso também, tá? Isso seria o plano da salvação. No versículo 11, Paulo diz assim: nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Irmãos, Deus governa o mundo e a história de acordo com os planos dele, amém? E projetos que ele tem para nós. Nós somos o povo de Deus pela vontade, pelo propósito, ou seja, pelo beneplácito que é de Deus, né? Não pela nossa escolha. Então, baseado nisso, a gente pode afirmar que não somos nós quem escolhemos a Deus, mas é Ele quem nos escolhe. Por isso, somos predestinados para ser salvos. Porque o plano de salvação de Deus era para todos. Era para que aqueles que não eram mais chamados filhos tivessem o direito de ser chamado filho novamente, né? Então Deus ele criou o plano de salvação para mim e para você e elegeu eu e você para que nós pudéssemos ser salvos. E Jesus é quem executou na cruz a nossa salvação, né? Glória a Deus por isso. No versículo 5 ele diz assim: em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo segundo o beneplácito de sua vontade. A eleição, irmãos, tem como objetivo a adoção. Então, quando Deus nos escolhe, Ele quer nos adotar como filhos novamente, né? E faz com que nós nos tornemos filhos no ato da nossa conversão. Então, agora nós podemos chamar Deus de Pai, né? De Abba, que significa papai. Nós podemos nos sentir voltando para o nosso, para um lar onde temos um Pai, em que podemos tudo confiar. E nós conseguimos isso através do sacrifício de Jesus. Por isso que
além da eleição, que é para todos, o Jesus Cristo ele veio, ele morreu na cruz, para que nós pudéssemos crer nisso e através disso conseguir esse direito de ser chamado filhos novamente, né? Agora nós podemos chamar nosso Deus de Pai. Recebemos também o Espírito de adoção. Em Gálatas 4:6 diz assim: e para mostrar que vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Então, foi através do Espírito Santo que nós conquistamos também o direito de chamá-lo de Pai, né? Também podemos ver que nós participamos, através desse sacrifício de Jesus, nós participamos da natureza divina, né? Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz assim: desse modo, ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte da sua natureza divina. Olha que maravilhoso isso, irmãos. Jesus fez esse sacrifício todo para que a gente não vivesse mais somente a sorte do mundo, mas para que a gente pudesse fazer parte da natureza divina. Por isso que essa experiência espiritual ela é importante para o cristão. Amém? E também para sermos semelhantes ao Senhor. Em 1 João, capítulo 3, no versículo 1 ao 3, diz assim: vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados filhos de Deus e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Meus amigos, agora somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Sejamos semelhantes a Cristo, porque haverá o dia em que Cristo virá e nós seremos semelhantes a Ele. Amém? Então, através de Jesus é que somos adotados como filhos de Deus, além de outros propósitos, claro, porque Jesus veio para que se cumpra outro propósito, mas outros também, mas através dele é que a gente se torna filho novamente. Amém? No versículo 9 e 10 de Efésios 1 ainda, né, a gente consegue ver também que em Jesus tudo é unificado. Porque diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, né? Então, os planos de Deus, ele tem um começo, ele tem um meio e ele tem um final, porque Deus é perfeito. E o fim do plano da salvação é que todas as coisas que foram criadas sejam finalmente unidas sob o senhorio e a soberania de Cristo. Amém? Em Romanos 8, 18 a 25 também confirma isso, e Colossenses capítulo 1, do 16 e 17 também pode confirmar essa questão de que todas as coisas que foram criadas, elas vão ser unidas para que tenha o senhorio e a soberania de Cristo. Amém? E por fim, irmãos, eu não vou me estender muito hoje, tá? Eu preparei a palavra para que a gente pudesse trazer um estudo mesmo referente a essa questão da predestinação. Amém? E para mim, o que é mais maravilhoso é que a predestinação ela é um plano do Senhor que tem um começo, meio e fim. E para finalizar o plano, o Senhor ele envia o Espírito dele. Né? Para quê? Para selar a nossa salvação. Então, Deus ele escolheu, Jesus redimiu e o Espírito Santo é quem aplica a salvação em nós. Né? Em João, no capítulo 3, versículos 5 e 8, diz assim: Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. No versículo 13 de Efésios 1 também diz assim:
em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito da promessa. Gente, esse versículo foi o chave para essa revelação, porque ele fala com clareza o plano da salvação. Quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, então nós fomos eleitos, ouvimos a palavra da verdade, o evangelho que é para a nossa salvação. Então, através de Cristo, nós recebemos a salvação e tendo também nele crido, a partir do momento que nós cremos, fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Então, irmãos, a fé, ela é um presente de Deus e ela nasce pelo ouvir a palavra de Deus, né? No ato da conversão, pela fé em Cristo, o cristão, ele é selado pelo Espírito Santo. Por isso que é necessário que seja enviado o Espírito Santo. E que a gente, nos estudos, a gente consegue, não vou me recordar agora qual é a passagem, mas que a gente chegou a ver que tem, quando a pessoa, Pedro pregava para a multidão, as pessoas aceitavam a Cristo e imediatamente recebiam o Espírito Santo, eram batizados pelo Espírito, né? Então, no ato da conversão pela fé em Cristo, o cristão ele é selado pelo Espírito Santo. Mas notem uma coisa importante: a fé é um presente que nasce pelo ouvir a palavra de Deus. Não tem como crer em Jesus e receber o Espírito Santo se nós não estudarmos a palavra. Amém? Um selo, nos tempos antigos, era usado para garantir a autenticidade de um documento ou de uma pessoa. Então, na antiguidade, naquela época, né, analisarem lá aqueles filmes que a gente assiste de época, né, a gente vê que as pessoas que tinham reinados, reis, rainhas, para eles, quando eles iam enviar uma carta para outro reino, eles tinham que selar. E aquele selo significava que aquele era um documento autêntico feito pelo rei, né? Ou então para confirmar a autenticidade de uma pessoa também. Quando um mensageiro muitas vezes ia falar, eu venho em nome do rei fulano de tal, tinha um selo para que mostrasse a autenticidade daquele servo, né? E também o selo ele serve para marcar uma propriedade, protegendo contra a violação e danos, né? Então, muitas vezes um terreno ele é marcado, selado, né, para garantir a autenticidade, para proteger aquela propriedade, né? Que alguém invada ela e assim por diante. Então, irmãos, o selo do Espírito Santo, nesse caso aqui, ele vai simbolizar a autenticidade, né, da propriedade e a inviolabilidade do crente. Né? Então, quando nós ouvimos a palavra, somos escolhidos por Deus, aceitamos a Cristo, cremos que é Ele quem faz, que através dele é que conseguimos a salvação, vem o Espírito Santo e sela. No reino espiritual, existe um selo na nossa vida, existe uma marca, né? Que significa que ali habita o Senhor, que agora você é chamado filho de Deus e, portanto, nada de mal pode acontecer à vida daquela pessoa, no caso nós, né? Porque nós temos um selo, né? Que é feito pelo Espírito Santo. No versículo 14 de Efésios 1, ele garante a nossa redenção, né? Porque o versículo diz assim: o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. A palavra penhor, irmãos, ela vem do grego arabon. Significa a primeira parcela ou penhor e a garantia do pagamento na compra de um bem. Então, irmãos, a presença do Espírito Santo no crente, na nossa vida, ela é a garantia, tá? Ela é o penhor da redenção completa que Deus concretizará em nós. Então, ela é um selo que identifica que o preço foi pago. E que ali não há mais nenhuma condenação, porque o sangue de Jesus está sobre a vida dessa pessoa, né? Em Efésios, irmãos, 1, do 15 ao 18, as palavras por isso, né, vão ligar o que Paulo vai dizer com o que ele falou anteriormente. Então, do 15 ao 18, ele está ligando, ele está dando uma continuação no texto que ele já vem falando do 1 ao 13. Então, ele fala assim, por isso, e continua, né? Então, Paulo, ele acabara de cantar a soberania de Deus na salvação e que a Trindade é a fonte de todas as bênçãos espirituais. Só quem está na Trindade do Senhor é que consegue atingir essas bênçãos, né? Deus escolheu
Jesus redimiu e o Espírito Santo selou e penhorou o cristão. O segredo da bênção, ou para recebermos todas as bênçãos celestiais, é resumida na única expressão que Paulo tanto diz nas cartas: em Cristo. Né? E estar em Cristo significa ter uma nova vida espiritual, a possibilidade de conhecermos mais profundamente a Deus. Por isso é muito importante, irmãos, buscarmos conhecer a Deus através do estudo da sua palavra. Porque o conhecimento espiritual, né, para que a gente conheça e que tenha essa vida espiritual, isso só é possível através da revelação de Deus. Por isso é impossível pela nossa capacidade humana. Nós não conseguiríamos pegar a Bíblia, abrir este livro e estudar somente pela nossa capacidade, sem ter a revelação espiritual do que está escrito. Porque Deus é Espírito, amém? Somente pela revelação do Espírito Santo é que o homem pode entender as realidades espirituais. Então não podemos afirmar que uma pessoa é espiritual somente porque ela creu em Jesus, foi batizada pelo Espírito Santo, ou batizada nas águas e batizada pelo Espírito Santo e só. Acabou. Porque não acaba aí. Existe um caminho, né? Uma sequência. Na Bíblia, o coração, irmão, é a sede. Os seus sentimentos, os seus pensamentos, a sua vontade, todas essas coisas o coração é a residência delas, né? Essas coisas moram em nosso coração. Porque nós somos seres humanos que somos feitos de carne também, né? Então nós temos sentimentos, temos pensamentos, temos vontades, amém? Isso é comum, tá? Do coração emanam todas as fontes da vida, tá? Naturalmente, nosso coração também é cego para as coisas espirituais, porque se ele é a casinha onde moram todos esses sentimentos, logo o espiritual ele fica meio abandonado dentro do coração, né? Então, compreendemos a palavra e tudo que Deus tem para nos revelar somente através do Espírito Santo. Então, nós somos um ser incompleto e só nos tornamos completo quando o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas, sobre a nossa vida e nos revela as coisas espirituais da palavra de Deus. Amém? Eu tenho uma coisa importante para falar, eu não quero me precipitar, que já dá vontade de falar já. No Salmo 119, versículo 18, diz, o salmista, ele pede o seguinte: Senhor, desvenda meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Eu achei isso tremendo. Quando eu li isso, eu fiquei imaginando o salmista indo além daquela religiosidade da lei, pedindo para que Deus revelasse para ele as maravilhas da lei. E nada mais ele queria ter a oportunidade de ter aquilo que nós temos hoje, né? Porque Deus, ele revela as maravilhas dele através da palavra dele e através do Espírito Santo, né? Por que precisamos conhecer a Deus, irmãos? Por que isso é necessário, né? Estudar a palavra e conhecer a Deus nos direciona a sabermos quem nós somos. Então, isso aqui já cai por terra toda a crise que iniciou o motivo da minha pregação. Quem eu sou, para onde eu vou, né? Ser ou não ser, eis a questão. Meio filosófico, mas é real, né? A crise não deveria existir se eu soubesse quem eu sou em Cristo. Amém? E foi essa revelação que o Senhor me entregou. Estudar a palavra, conhecer a Deus, nos direciona para saber quem somos, para onde vamos e por qual caminho. Porque a Bíblia é o estudo da palavra com o auxílio do Espírito Santo que nos orienta o caminho que devemos seguir. E o caminho é da obediência, irmãos, não tem outro. Pois o verdadeiro conhecimento é produzido quando ouvimos, né? Deus fala através do Espírito Santo na sua palavra escrita, e também obedecemos, tá? E isso acaba com qualquer crise de identidade mesmo, né? Não tem segredo, é obedecer. E o que tudo isso tem a ver com o que eu comecei pregando, né? Tem tudo a ver. Eu tive uma experiência com o Espírito Santo de Deus me levando a caminhar pela obediência, porque o que o Espírito Santo falou para mim, eu não vou comentar porque foi algo muito pessoal, tá? Mas
Mas ele me deu um puxão de orelha. Ele falou, Aline, para, tá tudo errado. Tá tudo errado. Você tá fazendo tudo errado. Não é assim que eu tô te ensinando. Ele falou assim, você não tá vendo? Foi forte, irmãos. Eu falei assim, graças a Deus, pelo menos, que ele não precisou usar um profeta para me expor diante de toda a igreja de novo, né? Porque já aconteceu uma vez e Deus me livre. Eu já aprendi a lição de ouvir e obedecer, rapidinho, né? Então, eu tive essa experiência com o Espírito Santo, tá? A realidade foi que ele me ensinou. Ele falou, Aline, não é assim. O caminho é esse, ó. Obedece dessa maneira e você verá o que eu vou fazer, né? Então, ao contrário do que muitos pregam, que a letra mata o espírito, a Bíblia me ensina que para eu ter uma verdadeira experiência espiritual, eu preciso conhecer a Deus através da revelação do Espírito Santo. Não tem como eu estudar isso daqui sem que o Espírito me revele. A minha natureza humana não permite isso. Eu preciso do Espírito Santo para que ele me revele o que está escrito aqui e qual é o desejo de Deus para a minha vida. O Espírito Santo, ele fala através da palavra, amém? Mas nós somos uma igreja que acredita nos dons do Espírito Santo, no mover do Espírito Santo, no Pentecoste. Que eu conheço quem me falou, a voz daquele que falou comigo, porque está escrito. Ele não me falou nada fora do que está escrito na palavra. Então, isso é a confirmação também do Espírito. Se existe uma forma de provarmos o Espírito que fala conosco, é através da palavra. Então, não tem como um não estar ligado diretamente com o outro. Amém? Não é possível viver somente de experiências pentecostais, que na verdade é o que eu vivia. Amém? Mas Deus conhece meu coração e Ele sabe que eu também tinha sede da palavra do Senhor. Aquilo não bastava para mim. Eu nunca me contentei com, vamos buscar o Espírito Santo e isso daqui não importa. É menos importante. Não é assim, irmãos. Não existe mais importante nem menos importante. Amém? Sem o conhecimento da palavra de Deus, assim como também não é possível ser considerado espiritual somente por conhecer a palavra, se as suas obras, ou seja, se as suas atitudes não mostram o Deus que você diz conhecer. Então também não adianta tudo bem, não preciso me apegar ao Pentecoste, né, com a palavra, mas eu vou só estudar a palavra, porque a palavra, mas de nada vale se eu não colocar em prática tudo o que está escrito aqui. Irmãos, essa é a verdadeira espiritualidade, e isso é difícil, é muito difícil. Essas são condições para ter uma experiência genuína com o Espírito Santo. E eu creio que a experiência que eu tive domingo passado, ela foi genuína por todas essas coisas. Porque o Senhor me levou a compreender por que o Espírito Santo teve que se manifestar daquela maneira, falar comigo. Por que eu tive que passar por toda essa crise para entender o nosso verdadeiro propósito, irmãos. E eu quero que vocês, nessa manhã, possam refletir também sobre o real propósito que Deus tem para a vida de cada um de vocês.